Existe uma figura que, de certa forma, redefiniu o cenário da fé no século XX. É uma história cheia de paradoxos, de glória e, curiosamente, de um silêncio muito poderoso. Essa é a história de Kathryn Kuhlman, uma mulher que se tornou um verdadeiro fenômeno espiritual e nos deixou uma pergunta um tanto desconfortável. E se o Espírito Santo for de fato uma pessoa? É isso que a gente vai explorar hoje. Olha, no universo dos evangelistas, que a gente geralmente associa com vozes fortes, gestos dramáticos, Kathryn Kuhlman era uma anomalia. Ela simplesmente não se encaixava nesse molde. Não tinha gritaria, não tinha aquelas fórmulas repetitivas, nem promessas exageradas no ministério dela. O que a tornava tão magnética não era o barulho, mas o silêncio que ela conseguia comandar. Ela ficou famosa por algo que, para muita gente, era mais intimidador do que qualquer sermão fervoroso: a quietude. Uma quietude onde o inexplicável simplesmente acontecia, muitas vezes enquanto ela mal dizia uma palavra. E essa era a essência do fenômeno Kuhlman, a manifestação quase palpável da presença de Deus nos cultos dela. É exatamente isso que vamos investigar. Como uma mulher se tornou o canal para uma experiência tão profunda que chegou a mudar a vida de milhares de pessoas. Então quem era essa mulher, afinal? Kathryn Kuhlman, que viveu de 1907 a 1976, era um completo paradoxo. Por fora, uma figura que passava elegância, até uma certa fragilidade. Mas por dentro ela era um canal para um poder absolutamente extraordinário. E aqui a gente vê o grande paradoxo em ação. De um lado, a abordagem dela, uma voz suave, quase frágil e um discurso muito simples, sem exageros, sem apelo emocional. E do outro lado, os resultados, milhares e milhares de relatos documentados de curas físicas instantâneas. Pessoas que chegavam de cadeira de rodas e saíam andando. E ela mesma, era a primeira a tirar o foco de si. Essa frase resume toda a filosofia do ministério dela. Ela repetia isso sem cansar. O poder não era dela. Era uma declaração de dependência total, absoluta, de algo, ou melhor, de alguém muito maior que ela. E é isso que nos leva ao coração de tudo. O segredo de Kathryn Kuhlman não era uma técnica, não era uma fórmula mágica ou um dom especial. O segredo dela era um relacionamento. Desde muito jovem, logo depois da sua conversão, ela desenvolveu uma coisa rara, um temor genuíno. Mas veja bem, não era medo, era um respeito profundo, uma sensibilidade tão afiada que o maior desejo dela era não entristecer o Espírito Santo. Para ela, a fé não era um evento de um dia só, mas uma rendição contínua a essa pessoa. E aqui está a chave de tudo, a grande revelação que virou sua mensagem central. Antes dela, muita gente falava dos dons do Espírito. Ela mudou o foco para a pessoa do Espírito. Entender que não se tratava de usar uma força, mas de se relacionar com um ser. Nossa, isso mudou absolutamente tudo. E essa relação se manifestava de uma forma espetacular. Os cultos dela, principalmente no famoso Shrine Auditorium em Los Angeles, se tornaram lendários. Eram lugares onde o inexplicável se tornava rotina. E o mais curioso era o jeito como os milagres aconteciam. Não tinha um roteiro. Muitas vezes, ela nem colocava as mãos sobre as pessoas, nem orava diretamente por uma cura específica. As curas simplesmente aconteciam espontaneamente, no meio de um momento de adoração ou enquanto ela só estava ensinando. Isso era algo que desmontava tanto os céticos quanto os religiosos mais tradicionais. A abordagem dela era de uma simplicidade radical, como ela mesma ensinava. A ideia era: quando se percebe que ele entrou no ambiente, não faça nada. O papel do ser humano era se afastar, sair do caminho e deixar o Espírito Santo agir diretamente. Era um ato de reverência e submissão total. Mas essa história de poder e milagres também é profundamente humana. Para entender Kathryn Kuhlman de verdade, a gente precisa olhar para as lutas dela com a mesma honestidade com que se olha para a unção que ela carregava. Kathryn viveu grandes conflitos pessoais. O mais conhecido foi um casamento que, mais tarde, ela mesma reconheceu publicamente como um erro grave, uma desobediência a Deus. Mas essa falha não destrói o legado dela. Pelo contrário, humaniza. A própria quebra dela a tornou um canal ainda mais poderoso para uma mensagem de graça, mostrando que a busca por intimidade com Deus não exige perfeição, mas sim rendição. A vida dela reforça uma verdade eterna. A obediência sempre importa. Então, qual é o impacto que Kathryn Kuhlman deixou e que dura até hoje? O que ficou?
O legado dela não está só nas curas, mas na profunda mudança de perspectiva que ela iniciou. A gente pode resumir o legado dela em alguns pontos que são chave. Primeiro, ela mudou o foco do movimento carismático, tirando dos dons e colocando na pessoa do Espírito. Ela provou que milagres não dependem de espetáculo. Ela ensinou que intimidade com Deus tem um preço alto, o preço da rendição. E talvez o mais importante, a vida dela mostrou que a unção de Deus pode operar através de vasos quebrados. Figuras como Benny Hinn, por exemplo, foram diretamente influenciadas por essa ênfase na presença. E assim, a história de Kathryn Kuhlman ecoa até hoje, nos convidando a refletir, não só sobre milagres, mas sobre o custo e a beleza da intimidade. A vida dela, com todos os triunfos e as falhas, nos deixa com uma pergunta: o que a obediência, a rendição e o relacionamento com a pessoa do Espírito Santo ainda pedem de cada um de nós?